Fala galera, Coruja na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos trazer mais uma partida da lenda ucraniana Vasily Ivanchuk. Dessa vez ele enfrentou o fortíssimo jovem jogador que viria a ser um desafiante ao título de campeão mundial de xadrez. E sem mais delongas, vamos à partida agora. E de brancas nós temos Fabiano Caruana, o futuro desafiante ao título mundial, com 2.721 de rate feed, contra ninguém menos que Vasily Ivanchuk, com 2.764 de rate feed. Essa partida aconteceu no famoso torneio de Gibraltar, no ano de 2011. Aqui, antes de continuar, vocês já sabem, se você é antigo no canal, senta o dedo no like para dar aquela força. Agora, para quem é novo no canal, assista o vídeo primeiro. Se você gostar, no final eu peço o like. Caruana jogou E4, que foi prontamente respondido com E5. Veio cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, entrando no Rui Lopes. Veio A6 e aqui Caruana decidiu jogar algo mais raro e capturou esse cavalo. Talvez tentando surpreender um pouco o Ivanchuk, porém, como a gente já sabe, tá aí uma pessoa que pode jogar qualquer coisa, é esse ucraniano. Ivanchuk ficou surpreso, foi por uns 2 ou 3 segundos no máximo. Aqui veio o peão de D versus bispo e roque branco. Para quem nunca viu essa linha, não pense que esse peão está caindo em E5, porque depois de cavalo versus peão, um simples dama D4 tanto ameaça o cavalo como o peão. As pretas recuperam um peão em E4 e já fica uma posição melhor. Depois de peão versus bispo veio o roque branco, agora sim ameaçando capturar o peão de E5. As pretas já defenderam esse peão com F6 e as brancas renovaram essa ameaça com D4. Para defender essa captura de peão em E5, as pretas jogaram o bispo G4, contra-atacando, cravando o cavalo em F3 e ao mesmo tempo agora elas estão ameaçando ganhar um peão de D4 ou danificar o roque branco. As brancas jogaram C3, reforçando o centro, uma ideia muito similar ao peão de F6 das pretas. Aqui Ivanchuk jogou dama E7. Eu considero esse lance muito bom e ao mesmo tempo muito tendencioso, pois mostra claramente que as pretas querem rocar grande. Porém, do mesmo jeito que mostra qual é o próximo lance das pretas, ele também deixa bem claro o que as brancas precisam fazer para evitar. Uma simples captura de peão, o raio de ação da dama já impede esse roque. Mas, porém, contudo, entretanto, existe uma ideia por trás, que a gente vai ver mais à frente. Aqui Caruana aceitou e jogou peão versus peão. Agora as pretas não podem fazer o roque e as pretas capturaram com o peão de F. E esse é o porém da posição. E agora, por mais que as pretas não possam fazer o roque, as brancas pagaram um pequeno preço a isso. E agora elas abriram a coluna de F. E possivelmente com uma torre vindo para F8 já bota muita pressão no ponto de F3 e F2. Aqui veio torre E1 das brancas e cavalo F6 desenvolvendo o cavalo. Note que não há uma maneira muito clara de desenvolver as peças menores de B1 e C1 das brancas, sem que elas entrem na frente da dama. Vamos imaginar que você queira desenvolver o bispo agora. Se o bispo vem para D2, as pretas já podem fazer o roque. Se vem para E3, o peão em E4 cai. Não pode vir para F4 porque está sendo ameaçado pelo peão, só sobraria G5. Suponhamos que jogue bispo G5, mantendo o raio de ação da dama e impedindo o roque grande preto. Mas aqui viria H6 e você teria que tomar uma decisão, ou capturar o cavalo ou voltar o bispo para H4. Se captura o cavalo é muito fácil ver que as pretas ficam melhores, porque viria dama versus bispo, com a ideia muito clara de passar o bispo para C5 e uma torre para F8. E ficaria numa posição muito vantajosa. As peças todas apontando para o ponto F3 e F2. Com certeza as pretas estariam melhor nessa posição. Aqui as brancas, digamos que voltassem o bispo para H4, mantendo a cravada, já viria G5. O bispo teria que vir para G3. E aqui um lance muito bom das pretas, que seria H5 ameaçando H4, sacrificando um peão. Digamos que as brancas capturassem esse peão de E5, viria bispo versus cavalo, dama versus bispo e dama versus dama. Aqui quebraria a estrutura do roque branco. E você pode estar imaginando que as brancas estão melhores com peão a mais, mas é justamente o contrário. Depois de torre D8, fica bem evidente como as brancas continuam com problemas no desenvolvimento do seu cavalo. Agora o cavalo não pode vir para D2 porque a torre está ameaçando. Se vier para A3, já há uma troca de bispo versus cavalo, quebrando totalmente os peões das brancas. E aqui as pretas já têm um plano muito bom. Não muito claro, assim, imediatamente, mas muito bom. É jogar G4, mantendo esse peão em H2 numa casa preta. E aqui eu posso passar um bispo para D6
ou mesmo para C5 e atacar esse ponto de F2 e H2 ao mesmo tempo. Voltando à partida, Caruana evitou entrar nisso depois de cavalo F6 e jogou logo um imediato cavalo de BD2. As pretas aproveitaram e fizeram logo o roque grande, tacando uma poderosa torre nessa coluna da dama. A dama já caiu fora e jogou dama E2, e veio dama E6, saindo na frente do bispo para que o bispo possa vir para a poderosa casa de C5, já atacando o ponto de F2, que no futuro, apoiado por uma torre, vai ser muito forte. Aqui as brancas jogaram H3, ameaçando o bispo ao mesmo tempo, dando uma casa de fuga para o rei em H2. O bispo manteve a cravada e veio para H5 e veio o cavalo F1, já com o plano de jogar cavalo G3 e jogar a decisão para cima das pretas. O que elas vão fazer com esse bispo? Veio o bispo C5, com um plano muito claro de passar a torre de H para F8 e botar mais pressão ainda nessa coluna que está aberta e nos pontos F3 e F2. Aqui as brancas jogaram cavalo G3 e as pretas jogaram torre de H F8. Caruana jogou um lance muito bom até, porém tem uma pequena sutileza que Ivanchuk percebeu. Ele jogou bispo E3, tentando diminuir um pouco dessa iniciativa preta, buscando uma troca de bispos. Ivanchuk percebeu que essa troca de bispos seria muito vantajosa, e a gente vai ver daqui a pouco por quê, e ele aceitou a troca. Jogou bispo versus bispo, a dama capturou o bispo, e aquele trocou o seu outro bispo, e veio o bispo versus cavalo, e já começamos a ver a sutileza. Se você captura com o peão de G o bispo, a dama capturaria em H3, já teria cavalo vindo para H5, F4, e a posição das brancas se destruiria rapidamente. Se a dama captura o bispo agora, ela não consegue mais proteger a casa de D2, que foi o que aconteceu na partida. Assim que a dama capturou o bispo, a torre invadiu a sétima. Ou seja, nesses pequenos detalhes que um Super GM consegue as suas vantagens. Aqui veio torre E2 lutando pela sétima, e Ivanchuk manteve a sua posição na sétima fileira jogando torre de F, D8, apoiando a torre em D2. Veio dama E3 e veio torre de 2, D3 ameaçando a dama. A dama branca aqui ela encontra-se num dilema. Ela não tem uma casa muito boa para ir. Note que se ela vem para C1, a dama fica muito passiva. Se ela vem para G5, um simples G6 das pretas limita muito a ação da dama. Então a melhor casa para a dama ir é a casa que o Caruana jogou, que é dama A7. Aqui as pretas jogaram um lance muito bom, que é dama C4, ameaçando um tático, que é torre versus cavalo. E agora, descobrindo a dama e se peão versus torre, a torre branca em E2 cairia no final da sequência. Porém, existe um lance muito mais forte, que é cavalo de F D7. No futuro, Ivanchuk vai ver esse plano e a gente explica por que ele é tão forte. Continuando a partida, veio torre E3, propondo trocas. E aqui, Ivanchuk é obrigado a trocar, porque as brancas estão ameaçando dama A8. Digamos aqui que as pretas, por exemplo, não trocassem essa torre imediatamente e jogassem um H6, por exemplo. Aqui viria dama A8 cheque, o rei teria que vir para D7 e agora haveria a troca de torres, porque a torre de D8 não capturaria a torre e sim agora seria obrigado a capturar de dama. E depois de dama versus torre, o peão de B7 cairia. E nessa posição, as brancas estão com uma vantagem muito grande e uma posição vencedora. Por isso que Ivanchuk foi obrigado a trocar as torres depois de torre E3. Veio torre versus torre e dama versus torre. Aqui Ivanchuk jogou um lance muito bom, que é G6, bloqueando o cavalo de ir para a casa F5. E aqui as brancas voltaram para a casa de A7. Jogaram dama A7, ameaçando dama A8 e ganhando o peão de B7. E nesse ponto, Ivanchuk viu o plano que era mais forte em vez de dama C4 e jogou cavalo D7. O cavalo está ameaçando vir para B6 ou mesmo B8. Vamos analisar aqui, por exemplo, se houvesse um cheque de dama A8. O cavalo viria para B8, a dama está totalmente presa. Se ela quer voltar para o jogo e joga dama de A7, viria B6. Note como a dama está literalmente presa pelas peças pretas. E esse cavalo, por mais que esteja em B8, ele está muito forte. Ele protege o ponto de A6 e o ponto de C6, liberando a dama preta para alcançar novas casas de ataque. Ou seja, essa posição está totalmente ganha para as pretas, já que basicamente as brancas estão com uma dama a menos em A7. E se depois de cavalo D7 as brancas não retirarem sua dama imediatamente daqui, as pretas estão ameaçando jogar cavalo B6 com a mesma ideia.
de prender a dama. A dama não vai ter a casa de B8, porque o rei capturaria, e nem de A8, porque o cavalo de B6 capturaria a dama também. Ou seja, a dama está aqui literalmente ameaçada a ficar presa. Aqui Caruana jogou o imediato dama E3, e as brancas e as pretas, desculpe, jogaram um lance muito bom que só grandes jogadores percebem essa pequena sutileza. Jogaram dama B5, ameaçando o peão de B2. As brancas são obrigadas a debilitar um pouco a sua estrutura de peões e jogar B3. E agora, sim, as pretas propõem troca de damas. Por esse simples detalhe do peão de B2 avançar para B3, e é o suficiente para que essa troca de damas favoreça as pretas. E claro que Ivan Chuck, essa lenda, percebeu isso. E as brancas capturam agora a dama, o cavalo já entra para o jogo por C5, a torre já passa pela coluna entrando na sétima fileira, e a posição das pretas é muito vantajosa. Claro que Caruana também, por mais que fosse em 2011, já era um jogador extremamente forte. E jogou dama D3, recusando a troca de damas. Aqui as pretas jogaram o cavalo F8, ganhando um tempo em cima da dama. A dama teve que vir para C2 para manter protegido o peão de C3. E aqui Ivan Chuck manobrou seu cavalo para E6, ameaçando entrar ou em G5, ou em F4, ou mesmo em outra casa se deixarem. Caruana não imaginou o que estava acontecendo e jogou o cavalo F1, também manobrando seu cavalo. Porém, aqui existe um tático para as pretas, que claro que Ivan Tchouk não deixou escapar. Vale mencionar que a jogada mais forte, em vez de ser cavalo F1, seria torre C1, botando mais uma defesa para a dama em C2 e botando outra defesa para o peão em C3 também. Baseado nisso, você já deve imaginar por que foi um erro cavalo F1. Aqui, para você que está treinando tática e quiser encontrar, sinta-se à vontade, dê pause no vídeo e tente encontrar o próximo lance e fortíssimo lance das pretas. Aqui Ivan Tchouk jogou o fortíssimo lance cavalo D4. Aproveitando que o peão de C3 está cravado, devido a dama em C2. Aqui veio dama D1, e se você está se perguntando por que Caruana entregou esse peão sem defender ele, como por exemplo um dama B2? Bom, porque não existe defesa para esse peão. Viria dama C3 e depois de dama versus dama viria cavalo E2, dando cheque e dando duplo na dama. Digamos que o rei viesse para H1, viria cavalo versus dama com uma posição ganhadora para as pretas. Então por isso que Caruana jogou o imediato dama D1. Claro que Vatchuk capturou esse peão, o dama versus peão, e aqui as pretas já estão com um peão de vantagem fora a iniciativa. E o próximo lance das brancas pode parecer estranho à primeira vista, porém só se você não estiver bem atento à posição da partida. Caruana jogou torre B1. Por quê? Bom, simplesmente porque existe 3 táticos de cavalo nessa posição. Digamos que Caruana não jogasse torre B1 e jogasse qualquer outro lance, como por exemplo um H4. O cavalo de D4 ele ameaça tanto capturar o peão de B3, como dar cheque em E2, como dar cheque em F3. Note que a torre está na mesma coluna da dama, então a dama vai ser obrigada a capturar esse cavalo. Suponhamos que o cavalo venha para F3 dando cheque. Se captura de peão, cai a dama, então você vai ter que capturar de dama. E depois de dama F3, a dama não protege mais a torre de A1. E aqui viria dama versus torre, com clara vantagem decisiva das pretas. Por isso, o torre B1 de Caruana. A partida continuou com H5, limitando o cheque em G4 e qualquer contrajogo das brancas. Veio o cavalo E3, tentando alcançar casas melhores. Porém, novamente aqui, Ivan Tchouk fez um lance de restrição e jogou B5. Note como o cavalo branco em E3 não consegue encontrar uma casa melhor. Tanto a casa de G4, F5, D5 e C4 estão ameaçadas pelos peões das pretas. Então é muito belo ver isso, como um super GM sabe o momento certo de restringir as peças do adversário. Pense da seguinte maneira: um oponente com menos lances possíveis, menos meios tem de ameaçar você. Aqui a partida continuou com dama F1. As brancas já estão claramente nas cordas aqui. E veio dama D2, ameaçando o peão de A2. Teve que jogar A3. E aqui veio torre F8, novamente mostrando a importância dessa coluna aberta para as pretas. Veio torre D1 ameaçando a dama e a dama veio para B2, tanto ameaçando o peão de A3 como o de B3. Aqui as brancas jogaram o B4 e as pretas não capturaram o peão de A3 e sim jogaram o lance mais forte da posição, que é cavalo E2 dando cheque. O rei veio para H2
E o Ivanchuk jogou um lance que mostra todo o poderio das peças pretas. Se você quiser dar pausa e tentar achar esse lance, sinta-se à vontade. É um lance bem simples, porém muito poderoso. E foi cavalo C3. O cavalo sai na frente do raio de ação da dama. Então agora já existe duas ameaças no ponto de F2. O cavalo está ameaçando a torre de D1 e o peão de E4. Ou seja, todas as peças pretas estão com alvos bem claros. Veio torre C1 ameaçando o cavalo de C3, caso houvesse uma captura, digamos que de dama em F2. Porém, Ivanchuk não deu chance nenhuma, jogou torre F2, já ameaçando a dama. A dama veio para E1 e aqui ele cobriu a ameaça do cavalo com torre D2. As brancas ainda jogaram dama F1, buscando qualquer contrajogo na oitava fileira com algum cheque. Porém, Ivanchuk jogou novamente o lance mais forte da posição, que é rei B7. Aqui, por incrível que pareça, ele aniquila todas as chances das brancas. As brancas ainda continuaram com um lance desesperado, A4, e Ivanchuk manteve a calma e soube acabar essa partida de maneira muito bela. Jogou o simples e eficaz lance torre F2, trazendo a dama para E1, e agora capturou o peão de A4. E simplesmente assim, Caruana abandonou essa partida. Uma possível sequência seria torre B1, ameaçando a dama. Aqui viria torre E2, ameaçando o cavalo e a dama, como a gente viu. A dama teria que vir para D1. E depois de dama D2, não existe mais como proteger ou o ponto de G2 ou o cavalo. Seria obrigado a trocar as damas. E depois de torre versus dama, fica evidente que agora não existe mais chance nenhuma para as brancas. O plano é muito claro aqui. Avançar os peões pretos da ala da dama e ao mesmo tempo restringir qualquer contrajogo aqui na ala do rei, que já está bem restringido. O cavalo não tem casas boas para pular, e o cavalo preto já pode vir para C3, ameaçando a torre de B1, capturando o peão de E4. Então, para evitar mais sofrimento, Caruana abandonou a partida. E para quem gosta de precisão, vamos a ela, agora. De brancas, nós temos uma impressionante precisão de 87.0, contra nada mais nada menos que 93.8 para o ucraniano, com dois lances excelentes. O primeiro foi aquele belíssimo cavalo D7, com um plano de prisão da dama branca, e o outro lance foi cavalo D4, se aproveitando do erro grave das brancas, que foi cavalo F1. Agora o peão de C3 não tem mais defesa. E aí, gostou da partida de hoje? Viu que com essa lenda Chuck não existe negócio de velho ou nova geração? Sentou na frente dele, é luta e guerra. Se você gostou dessa partida, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com aquele seu amigo. E essa foi a partida de hoje, senhores. Até a próxima. Fui!